Amadas, como eu falei para vocês, hoje eu estaria aqui dando início a uma série de sugestões, experiências para mulheres. Então veja bem, muitas vezes nós nos questionamos muito, né? Sobre as guerras que nós vivemos, sobre os desafios que nós vivemos e nos esquecemos constantemente de refletirmos que é exatamente essa área aí que nós estamos sendo atacadas, é que nós somos fortes, porque o inimigo das nossas almas, não se iludam, não estou aqui exaltando o inimigo, ele sabe exatamente aonde nós somos fortes, aonde reside o nosso chamado, e aí ele começa com os ataques. Não se iludam. Pode até parecer paradoxal, mas é mesmo assim. Essa revelação, o Espírito Santo. E ele é o mais interessado em te mostrar isso, em nos mostrar isso. Porque o grande objetivo do inimigo é nos parar. Mas o Espírito Santo, desde que nós admitamos as nossas fraquezas, admitamos a nossa necessidade de ajuda, principalmente essa ajuda, né, vinda de Deus. Mas muitas vezes, né, é claro, obviamente, ele não quer que nós caminhemos sozinhas. Então ele nos dá amigos, irmãos de caminhada, que estão ligados à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Então não faz sentido Jesus ter vindo, ter dito isso e nós simplesmente abandonarmos a igreja ou colocarmos ela num nível muito menor do que ela significa nas nossas vidas, amadas. Eu não sei o que você está vivendo aí agora, tá? Mas você deve estar passando por desafios. Porque eu desconheço alguém que nesse momento não esteja passando por desafios. Mesmo porque se você não tiver, você não está incomodando no mundo espiritual. Não está fazendo a diferença. E nós precisamos fazer a diferença, obviamente. Eu tenho muitas histórias, muitos testemunhos para contar para vocês. Paulatinamente eu vou fazendo. Mas eu observei isso muito na minha vida. E isso foi um alavancamento para mim. A princípio não. Quando as dores vêm, quando os desafios vêm, nós ancoramos as nossas almas desavisadamente em muitas coisas. Nós, às vezes, nos lastimamos, passamos por um período de autopiedade, pena de nós mesmos, achando que é injusto, que nós somos boas. Pelo menos isso aconteceu comigo. Não é justo, mas eu servi a Deus, eu tenho... É a meritologia. Eu caminhei com Deus, eu entreguei minha vida. Por que é que eu tô passando por isso? Só que aí que tá, amados. As podas, elas vêm naquelas árvores para que elas deem mais frutos ainda. Então, quando nós somos podados, é a fim de que nós possamos ainda frutificar ainda mais. É porque Deus sabe que Ele pode contar conosco. Ele, mais do que ninguém, conhece o nosso potencial. E Ele conhece o seu potencial aí. Então, procuremos, com a ajuda do Espírito Santo, ouvir de Deus o que Ele tem de melhor para nós. E esse melhor que Ele tem para nós não é para ficar retido em nós, é para que nós frutifiquemos, para que nós transbordemos, porque à nossa volta tem outras pessoas que vão usufruir, vão tirar proveito, vão crescer com o nosso sofrimento. E, posteriormente, com a nossa vitória também. Uma área da minha vida que eu fui muito machucada, a área de relacionamento afetivo, né? Então, veja bem, foi uma área difícil, foi uma área que foi muito dolorida. Eu não fui abandonada grávida uma só vez, eu fui abandonada grávida 2 vezes. E uma delas, o meu filho morreu. Sabe? E quando ele partiu, já tendo sido abandonada na gravidez, né? O pai do meu filho dizia assim, você não perdoa? Porque ele tinha ido embora. Eu disse, não, a questão aí não é perdoar, não é a questão do perdão. Até me acusava, me cobrava, né? Devido à dinâmica de vida que eu tinha, de falar em perdão. Eu preciso de um tempo pra mim. Eu não sabia que o meu filho ia partir. Eu tinha certeza que eu não deveria voltar para aquele relacionamento abusivo. E aí, quando o meu filho partiu, né? 3 dias depois eu perguntei pro Senhor, e aí, Senhor, o que tu queres de mim? Como que é isso? E ele me lembrou do chamado que ele tinha para mim lá, desde menina. Porque eu, com 13 anos, eu já levava a palavra de Deus. E eu
fui me apaixonando, fui tentando amenizar, cobrir o vazio, a dor do vazio de uma paternidade que não foi satisfatória pelo meu pai biológico, não cobrando nada. Meu pai deu o que ele poderia dar. Ele não conseguiu romper algumas coisas, então faltou para ele como que ele conseguiria dar. Mas o que ele pôde, ele fez com certeza. Mas nós fomos feitos para termos uma paternidade saudável. Então isso vai gritar dentro de nós, até que nós realmente a tenhamos. E na nossa imaturidade, na minha imaturidade espiritual, emocional, eu procurava onde isso? Nos relacionamentos. Era figura, era aquela paternidade, aquela proteção, aquele amor, sabe? Aquele cuidado que eu não tive do meu pai, que eu estava procurando nos homens. E o que aconteceu? Nem o mínimo eu tive, não é verdade? E eu levei muito tempo para entender, para poder processar isso tudo. E digo para vocês, com total certeza, o inimigo se aproveitou dessa minha fragilidade. Foi aí que ele me atacou. Só que ele já perdeu. Porque Deus usa, como eu falei para vocês, as áreas que nós somos mais atacadas para nós crescermos espiritualmente. E com tudo isso eu pude aprender muitas coisas. Demorou. Quer dizer, no meu relógio, aqui no meu Cronos, isso demorou. Mas para Deus não. Porque ele não olha, sabe, para os anos que nós temos. Eu já estou quase chegando na terceira idade. Sabe, ele vê diferente. E ele nos capacita a vermos diferente também. Então não tem idade, não tem ruga, não tem nada que vai diminuir você. A única pessoa capaz de diminuir, de colocar você aquém, quer dizer, incapaz de realizar aquilo que Deus tem para você, é a sua própria mente, que pode te limitar. É nós nos apegarmos às dores que nós vivemos. E Deus nos capacita a não fazermos isso. Mas sim, amadas, a avançarmos, sabe? Quantas de nós. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a mídia está aí nos impulsionando a nós interpretarmos isso aí de uma maneira, sabe, que vai nos levar, talvez, leva até mulheres à morte. Nós vemos aí a mídia nos dizendo, olha, fulano foi tentar mais um preenchimento, mais um botox e morreu. Não deu. Porque o nosso valor não está na aparência, a Bíblia fala, né? Não é nas joias, não é nos penduricalhos. É legal, olha, eu gosto de vez em quando colocar um brinco desse, né? Olha, não é bonito. Mas isso não é o mais importante. Vai ter dias que eu não vou querer uma bolinha, eu não vou querer nada. E mesmo porque eu não vou deixar de sair, de fazer o que eu tenho que sair, porque eu não tô com um brinco. Às vezes eu chego lá e falo, meu brinco, eu gosto tanto de um brinco, eu gosto de batom. Eu posso não usar nenhuma outra maquiagem, mesmo porque eu sou muito alérgica. E trabalhei muito com maquiagem, né? Então, eu não sou escrava disso, porque eu sei o que está no meu interior vale muito mais. Eu não quero que nenhum homem se aproxime de mim pelo que ele vê no meu exterior. Eu abomino, porque eu quero que ele me queira pelo que está dentro de mim, pelo meu valor e principalmente pelo meu equilíbrio emocional, pelos meus valores espirituais, não pela minha aparência. Então é ilusão nós acharmos que por fazermos altas produções, gastarmos dinheiro, corrermos risco de morte, é que nós vamos ter valor para alguém. Precisamos sair desse patamar, mulheres. Precisamos entrar num outro nível. O nível que Deus tem para nós. Um nível de vida plena, de paz. E quando nós ainda estamos procurando em um relacionamento, tá? Seja ele de qualquer natureza, homem, mulher, mães, vós, tias, em que nós precisamos mendigar, que nós precisamos correr atrás das outras pessoas para que elas nos vejam, para que nós tenhamos a companhia delas, para que sejamos valorizadas. Nós ainda estamos adoecidas na nossa alma. Nós ainda estamos buscando a nossa validação, o nosso valor que nós temos, que não tem dúvida alguma que ele é real. Nós somos amadas, nós somos filhas amadas de Deus. Mas enquanto estivermos procurando lá de fora, em outras pessoas, acontecerá o contrário. Ninguém quer ninguém atrás, sabe, insistindo, pedindo, solicitando, cobrando. Você gosta de ser cobrada? Você não ligou pra mim, você não respondeu minha mensagem. Quando é que você vem aqui? Você tá sumida, aí você não me liga. Ei! Não que realmente a gente quer ter relacionamento, a vida é de relacionamentos.
Mas a partir do momento em que nós nos tornamos umas pedintes, exigentes, cobradoras, nós afastaremos as pessoas. E não é isso que Deus tem para nós, amadas. Ele tem muito mais para nos dar, mas é de dentro para fora. Ele disse: amar a mim, amar a si mesmo, para depois transbordar. Então, eu preciso me amar. E eu aprendo a me amar saudavelmente quando eu tenho esse encontro decisivo, esse encontro radical nós temos com o nosso Pai. Sabe? Quando nós estamos tristes, quando nós estamos carentes, quando nós estamos sentindo solidão, quando o nosso valor como ser humano parece estar abalado, o único capaz de nos colocar de pé, de nos levantar com valores verdadeiros, valores que não perecem, valores reais, é o nosso Pai, é o nosso Deus. Esse valor não pode estar em outra pessoa. Então eu tô aqui hoje iniciando essa série, né, para as mulheres, para realmente tudo aquilo que eu vivi, e eu tenho absoluta certeza, não foi em vão, sabe? Hoje eu posso falar para muitas mulheres. Às vezes, eu vou até rir, porque isso aí, eu fico rindo, eu chego até a rir. Quando eu falo com alguém, eu não falo para todo mundo, e alguém olha para mim e fala assim: ei, isso é loucura. Eu digo: mas eu vou ouvir de você também, que isso é loucura. Nossa. Talvez fosse a palavra que eu não gostaria de ouvir. Porque as minhas vivências, o que o inimigo tentou na minha vida, são loucuras. São coisas de outro mundo, do mundo sobrenatural, né? Então eu tenho que ter muito cuidado até para falar. Porque eu já sei o que eu vou ouvir. Quando eu estava no meu primeiro abandono da gravidez, tinha um diácono na igreja, eu amava demais aquele senhorzinho, sabe? Ele já partiu. E ele dizia pra mim assim, ele me dava carona, na época eu não dirigia, não tinha carro. A minha filha, né, elas têm diferença de quase 2 anos uma pra outra. Então eu tava grávida de um, a outra tinha quase 2 aninhos. E ele dizia assim pra mim: minha irmã, era pra você estar em cima da cama, deprimida. Você tá aqui, forte, indo pra igreja, aquele barrigão. Sim, sabe? E pra mim a opinião dele, essa observação dele era muito importante, sabe? Porque era uma pessoa de Deus, realmente. Então foram muitas as coisas, foram muitos os golpes. Um dia eu tive um sonho. Eu tenho uma Bíblia da mulher, ela não está comigo, está com a minha filha mais velha, tá? Ela levou, ela mudou, tá muito distante daqui. E ela falou: mãe, eu peguei sua Bíblia, eu trouxe sua Bíblia. Eu tenho várias, né? Falei: a Bíblia da mulher, a Bíblia da mulher. E eu sonhei, numa dessas estratégias do inimigo, ele estava ali me perseguindo nesse lado mesmo de mulher, da carência, de querer ter um companheiro, de ter sido abandonada. Eu ainda estava nessa pegada com muita força. E é aí que o inimigo vai tirar proveito de nós. E aí, como sinalizador de Deus, como misericórdia dele, ele me deu um sonho. Em que aquela minha Bíblia, ela é vinho, ela é maior do que essa aqui é rosa. As minhocas entravam na minha Bíblia. Elas entravam e elas saíam, sabe? Aquelas minhocas, aquelas varejeiras, né? Elas furavam buracos na minha Bíblia, assim, iam comendo. E era a Bíblia da mulher. E aí eu interpretei aquele sonho. Eu falei: é aí que o inimigo quer acabar com a minha vida. É na Marisa mulher, né? De mulher para mulher, Marisa. Era ali que ele queria me destruir, sabe? Era a estratégia dele. Aí você pode me perguntar: mas pastora, aí depois daquilo ali você abriu os olhos e você conseguiu? Não, amados. Não na porcentagem, na estatística que eu poderia ter me livrado daquilo há mais tempo. Mas tudo bem, já passou, tô inteira aqui, tô feliz. Você teria vivido tudo, pastora, pra hoje estar aqui e ser quem você é? Sim. Mesmo porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, sabe? Não tinha outro jeito. Então ele deixa. Mas em tudo, mesmo colhendo os frutos da nossa rebeldia, da nossa obstinação, ele nos dá a mão. Ele enxuga as nossas lágrimas. O que você está vivendo aí agora, sabe? Eu não sei se você já enxergou, se você já teve olhos para ver o que de fato o inimigo está atacando na sua vida. Para onde que ele está tentando te levar para te enganar. Para que Deus te perca. Mas ele não vai te perder. Você parou aqui em frente a esse vídeo agora.
Você tá aqui não é por um acaso, sabe? Algo muito precioso na sua vida. E essa luta que você tá travando, peça a Deus para te mostrar a estratégia do inimigo de procurar te derrubar, te levar pra lona, sabe? Mas ele me levou na lona várias vezes, mas eu nunca fiquei na lona. Eu sempre me levantei. E hoje eu vou dizer como Jesus, eu me sinto plena, eu me sinto mais do que nunca preparada para estar aqui e para viver a plenitude do que Deus tem para mim, para viver alegria, sabe? Agora, se nós nos deitarmos, tem uma canção que fala, nem que for me arrastando, eu não vou voltar para trás. Isso é para os fortes, amados, sabe? Chorar, se arrastar para o alvo, não é fraqueza. Teve um evento da minha igreja, e aí era futebol de sabão, né? Imagina, a gente caía e eu olhava e tava lá o cara jogando mais sabão. Falei, meu Deus, eu já não tô parando em pé. Aí eu descobri. Falei, já que eu não consigo levantar pra chutar a bola, eu vou chutar ela deitada. E olha, eu fiz um gol deitada, chutando a bola. Você acredita? Então não importa o que você esteja passando agora. Tá até passando por alguma doença? Porque, amados, o nosso corpo tem um momento que ele não suporta. Tudo que nós pensamos e aí, consequentemente, vira um sentimento e um sentimento provoca uma química no nosso corpo, um hormônio, produz uma desestabilização, um desequilíbrio hormonal da nossa química. Sabe, existe toda uma fábrica aqui dentro. Que para ela funcionar bem, ela precisa de paz, harmonia, alegria. E aí, nesses nossos embates, nós acabamos detonando com o nosso corpo. Não podemos negar isso, não é mesmo? Então, eu não sei o que você está vivendo aí agora, mas eu digo uma coisa para você. Clame ao Senhor. Eu vou estar orando no final dessa ministração com você. E Deus tem prazer de te dar o melhor que Ele tem para você. E o melhor que Ele tem para você. Primeiramente, o amor dEle, com todos os frutos. Que é a salvação, que é a plenitude de vida, é o resgate, sabe? É você saber o propósito que Ele tem para sua vida. Nós não vamos partir daqui sem cumprir o propósito que Ele tem para nós. Um dia, quando eu me alimentava mal, e eu passava mal, eu ia para o pronto-socorro, de pijama, de olho fechado, enquanto eu não levava algumas injeções na veia, eu não melhorava a dor que eu sentia. E ele disse para mim, filha, se você não mudar a sua alimentação, você vai fazer apenas 1/3 do que eu tenho para você. E foi muito duro, mas... Sabe, eu tive que fazer restrição. E até hoje não é fácil. E eu não vou negar para você que agora é final de ano, né? São tantas festas, são tantos convites, são tantas mesas postas. E eu olhar assim para aquela mesa, vamos dizer, tem 10 coisas. Às vezes não posso nada daquela mesa, sabe? Ou então eu escolher o que vai me fazer menos mal. E olha, eu aprendi uma coisa, porque eu tive que fazer terapia para eu poder me reeducar, para eu poder ter forças para dizer não para aquele alimento. E eu tenho que estar com a minha terapia em dia. Porque a tendência da nossa carne é buscar o que? O conforto, é buscar o prazer. E se tem alguma emoção em mim, se tem alguma coisa que está vulnerável, que não está ali só por hoje, sabe, trabalhada, ou está um pouco balançada, passou um ventinho, eu vou querer comer aquela emoção, porque o alimento ele dá prazer. E com isso o que eu fazia? Eu detonava com o meu corpo. Mas é só essa compulsão que nós sofremos com elas. Algumas pessoas vão para bebida, algumas pessoas vão para outras drogas ilícitas, ou até lícitas, sabe? Vai anestesiar porque não está suportando aquela dor emocional. Porque também, às vezes, chega num ponto, eu já cheguei a alguns pontos da minha vida, era até engraçado, eu chegava no médico e dizia assim, doutor, eu já sei o que é, tá? Isso aqui tá coçando e não tem remédio no que para essa coceira? Porque eu tô fazendo isso, por isso, por isso. É a dinâmica da minha casa, da minha família, tá? E tá sofrendo, não consegui achar saída ainda. A minha filha, então vamos tomar uma onda de alegria. Fala, tá, daqui a pouquinho eu vou desmamar. E eu desmamava, eu tirava. Porque, como eu falei pra vocês, vem o prejuízo no corpo, vem a somatização, né? Nós somos seres psicossomáticos. Psique, os sentimentos, né? Estão lá na alma. E eles vão encontrar
né? Como eu falei para vocês anteriormente, essa desarmonia do metabolismo vai nos trazer prejuízos. E aí o prejuízo que eu estava vivendo era faltar alegria. As pressões, eu ainda não tinha aprendido, amadurecido o suficiente para buscar na fonte de maneira produtiva, de maneira que aquilo não reverberasse em prejuízos para o meu corpo. Mas tudo valeu. Hoje eu estou aqui, eu tenho que pegar tudo isso e reciclar. E eu agradeço a oportunidade a Deus de poder estar na frente das câmeras, hoje ter um canal, né? Ainda pequeno, 7 mil e poucos inscritos, né? Mas ele vai crescer, não para que eu cresça, mas para que o meu Deus cresça. Para que eu possa dar gargalhada, sabe? De tudo que o inimigo tentou, mas ele não conseguiu. Ele não desistiu, porque ele não tem pressa, sabe? Ele não desiste nunca. Não se iluda, até que ele seja eliminado. Mas Deus é muito maior, sabe? Porque ele já levou, Jesus já venceu na cruz tudo que precisava ser vencido para que nós tivéssemos vida em abundância. E hoje eu estou aqui para falar para você que você pode ter vida em abundância. Ah, pastora, mas eu não sei nem por onde começar. Já começou? Admita que você tem dificuldades, sabe? E peça fé. Eu sei que nesses momentos a nossa fé fica abalada, nós parecemos até nem ter fé. É difícil, não é fácil. Mas nada é maior do que o poder do nosso Deus. Porque ele veio, ele venceu tudo isso por nós. Por um amor absurdo por nós. Um amor inexplicável. E não fique se culpando, sabe? Lembre-se, guarda isso que eu vou te falar. O inimigo, uma das estratégias que ele mais gosta é a culpa. É nos responsabilizar, porque isso nos enfraquece. Foi a primeira estratégia dele lá no paraíso, sabe? Culpar, carregar aquele peso. Quando você pensa em Eva, o que você pensa? A culpa foi de Eva. É logo a culpa que vem. Então, muito cuidado com a culpa, sabe? Ele já perdoou. Ele já levou sobre si. Ele só quer que nós nos posicionemos. Qual a posição? Nele. Querer conhecer a vontade dele para a sua vida. E eu vou estar orando com você agora, tá? Virão vídeos maiores, virão ministrações maiores, mas por hoje, começando tudo isso, nós vamos ficar por aqui. Eu te peço que você compartilhe com outras mulheres aí do seu contato, que você curta, que você deixe seu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta, na medida do possível, vamos aproveitar, porque daqui a pouquinho isso vai explodir, eu não vou ter condição, talvez, de responder como eu vou responder agora. Então aproveita, amém? Vamos orar nesse momento. Deus querido, Deus amado, Deus santo, em nome de Jesus, eu já quero aqui deixar a minha oração de gratidão pela oportunidade que o Senhor me dá para falar para outras mulheres, ó Deus. Isso é grandioso demais no seu reino. Ah, Deus, em nome de Jesus, que cada uma das que me ouve, ó Deus, seja em qualquer tempo, talvez ouça hoje, talvez daqui uma semana, daqui um ano, eu não sei, Deus, o Senhor é que sabe. Elas possam se sentir tocadas, ó Pai. Elas possam se sentir despertas, ó Deus, naquilo que elas ainda não encontraram as respostas. Que elas encontrem aqui esperança, papai. Que elas encontrem aqui, como eu já falei, um despertamento. Para coisas que o inimigo procura nos cegar, ó Pai. A fim de que nós sejamos pessoas medíocres. Que é ser medíocre, né, Senhor? É viver uma média comum. E o Senhor não tem isso para nós. O Senhor tem muito mais para derramar sobre a vida de cada uma que me ouve. Há mulheres depressivas, há mulheres com doenças no corpo, ó Deus, que são resultado de emoções não trabalhadas, não processadas. Ainda nem tem compreensão sobre aquilo que está vivendo, ó Deus. E a partir de hoje, uma nova etapa na vida de cada mulher vai começar. Eu declaro isso, eu profetizo em nome de Jesus, porque essa vida que está me ouvindo, ela é preciosa demais para que viva num nível tão pequenino, Deus. Porque não é isso que o Senhor tem para essa mulher, para essa querida, amada irmã que está aí do outro lado. O Senhor tem muito mais, ó Deus. Então, Deus, desperta a nossa alma. Tira, Deus, essa querida filha do lugar onde ela está, Deus. Porque há poder no teu nome, Deus. Ora comigo, minha amada irmã. Papaizinho,
em nome de Jesus. Eu me rendo, Senhor, aos teus cuidados. Eu me rendo ao poder da cruz. Eu renuncio a toda a escuridão que o inimigo jogou sobre a minha vida. Eu renuncio a toda artilharia, a toda estratégia. E eu quero subir como as águias. Começar. E eu repreendo na autoridade do Espírito Santo todo espírito de medo, de desânimo, alagária. Em nome de Jesus. Você é mais do que vencedora. Nada, nem pode te parar, exceto a sua mente. O inimigo, ele tem poder maior sobre a sua mente. Você submetendo-a ao poder de Deus. Entenda isso, querida, amada irmã. Sabe? Muitas vezes as minhas orações foram socorro, socorro, socorro. Escrevendo, não consegui nem falar. Socorro, 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 ajude. Então, em nome de Jesus, você está resgatada. E muitas coisas melhores virão sobre a sua vida. Peça fé. Talvez você não tenha condição de crer agora. Eu compreendo, e Deus muito mais do que eu compreende. Mas você foi chamada, você foi escolhida para ouvir essas palavras. Creia e tome posse, mesmo em lágrimas, mesmo tremendo, mesmo sem ver nenhum brilho, nenhuma luz. Porque a sua luz é Jesus e ela está sobre você. E já já você vai se dar conta. Amém? Um beijo no seu coração, tá? Uma mulher resgatada, uma mulher amada, Marisa, para outra mulher que também está sendo resgatada e conscientizada do amor que Deus tem por você. Amém? Aleluia. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Clica lá no sininho, aperta lá para você receber todos os vídeos, todas as atualizações, todos os reels, todos os shorts, né? Também estarei no YouTube. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração.